mais uma vez. Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos e ótima sexta-feira. Vamos que vamos. Galera, ainda hoje, tá? Assim terminar nossa aula, já posso fazer isso. Eu envio para vocês esses slides, tá bom? Podem ficar à vontade e podem usar esses slides se quiserem. Vamos embora. Todo mundo tá vendo aí direitinho, gente? A imagem? Me deem um ok aí se vocês conseguem ver a imagem. Dá para ver sim. Maravilha. Ótimo. Então vamos lá. Fotossíntese, pessoal. Fotossíntese, minha gente, é um dos temas, né, da fisiologia vegetal. Eu creio que vocês também estejam vendo botânica, né, estejam aí na parte de fisiologia vegetal, que é, pessoal, a parte da botânica que mais cai no Enem. Então, quando tem alguma questão relacionada ao reino Plantae, né, também pode ser chamado de reino metáfita ou simplesmente reino vegetal, a questão geralmente está relacionada com a fisiologia vegetal. O Enem ele gosta de ver a planta funcionando, né? Ele gosta de ver aquela coisa mais menos decoreba, tá bom? E mais relacionadas com resolução de problemas, né? Ou seja, que problemas do cotidiano a fotossíntese tem a nos ensinar, né? Então, é um tema, pessoal, onde geralmente as pessoas elas têm algumas concepções alternativas, né? E onde, infelizmente, também é ensinada muita coisa equivocada, tá? A gente vai ver que, por exemplo, o produto final da fotossíntese, pessoal, a gente encontra lá nos livros, né? Aquela equação CO2 mais água mais clorofila, aí tem aquela luzinha assim, dando glicose e oxigênio, né? A gente é muito acostumado a ver aquela equação química, tá? Mas aquilo não é nem de longe, né, a realidade do que é o processo de fotossíntese. Aquilo é uma simplificação das mais grossas, né? É uma simplificação extremamente grosseira do que significa, de fato, a fotossíntese, né? Se a gente para prestar atenção, água e CO2, né, que são os produtos, perdão, são os reagentes da fotossíntese, gente. Ali numa equação, se eu tenho uma equação química, é porque a água ela estaria reagindo com o CO2. Vocês concordam? E aí, o que acontece? Acontece, pessoal, que na verdade, água e CO2 são utilizadas em fases distintas da fotossíntese e não na mesma fase. E não reagindo juntos para dar um carboidrato, né? Que, por sinal, o carboidrato, que é produto final da fotossíntese, não é a glicose também. Então, olhe só nessas poucas palavras que nós estamos aqui dizendo a vocês quantas concepções alternativas, né? Quantos equívocos nos é ensinado lá na fotossíntese, tá bom? Então, nós estamos aqui para poder desvendar justamente esses conhecimentos que, na verdade, não condizem com a realidade e facilitar, obviamente, a vida de vocês nesse conteúdo. Fazer com que ele seja significativo, com que faça sentido para vocês a fotossíntese, que é um tema muito bonito, né, de se estudar. Deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp web, pessoal, porque senão a turma ela não deixa a gente dar aula. Só um minuto. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, quando a gente pensa em fotossíntese, pessoal, quando a gente pensa em fotossíntese, a gente pensa logo em algumas palavras. Clorofila, né? Clorofila é uma palavra muito dentro do contexto da fotossíntese. E vocês estão vendo aqui, por exemplo, a molécula de clorofila, né? E se aí a gente parte para outro tema da fisiologia vegetal, que é a nutrição mineral, percebam, pessoal, que no cerne, no centro da molécula de clorofila, tem o magnésio, né? Então, se numa questão de Enem é cobrado o seguinte, qual que é a consequência do déficit de magnésio no solo?
Pessoal, se naquele solo não tem muito magnésio, aquela planta ela pode ter uma deficiência na síntese de clorofila. Haja visto que a clorofila tem como um átomo extremamente importante o magnésio para a sua formação. Sem magnésio, eu não tenho clorofila. E sem clorofila, eu não tenho fotossíntese. Então, pessoal, com certeza, o déficit de magnésio está relacionado aí também a uma diminuição da taxa de fotossíntese, tá bom? Deixa eu ver se a galera já escreveu alguma coisa aqui. Não, né? Não tem nada escrito no nosso chat, então podemos seguir. Simbora. Então, professor, o que é que vem a ser? Qual que é a definição de fotossíntese? O que é fotossíntese, né? Aí, pessoal, também retirem aquela ideia. Na verdade, isso não está errado, mas também eu acho que vocês podem falar de uma maneira mais técnica, né? Até porque essa maneira mais técnica de se falar, ela vai enriquecer o vocabulário científico, biológico de vocês, tá? O que, professor? Você está se referindo exatamente ao quê? Eu estou me referindo ao fato de que eu não quero que vocês digam a fotossíntese é a capacidade que a planta tem de produzir o seu próprio alimento. Pessoal, isso é muito pobre, né? É muito pobre em conteúdo. É uma definição extremamente medíocre, tá? Então, o que é que eu posso dizer que é fotossíntese, professor? Fotossíntese, pessoal, é a capacidade, certo? Que alguns organismos vivos possuem. Então, percebam, eu não estou só falando de plantas, né? Obviamente que a gente vai focar aqui na fotossíntese vegetal, mas existem outros organismos que fazem também a fotossíntese, né? E aí é a capacidade que alguns seres vivos possuem de converter compostos inorgânicos em compostos orgânicos através, né, utilizando a energia proveniente da luz solar. Certo? Então, basicamente, fotossíntese é isso. Ou seja, é a produção de matéria orgânica rica em energia química utilizando compostos inorgânicos e a luz. Então, prestem atenção. A fotossíntese, pessoal, eu utilizo CO2 e água, na verdade, compostos inorgânicos, e esses compostos inorgânicos, como por exemplo aqui o CO2, né, pessoal, é um composto que está oxidado ou está reduzido? É um composto que está oxidado. Então, a energia luminosa, pessoal, ela vai aí fazer o quê? Ela vai fazer com que o CO2 ele seja reduzido e, com isso, nós tenhamos o quê? A confecção, a síntese, né, de um composto orgânico, né, de açúcar. Tá bom? O açúcar é formado e o oxigênio é liberado. Não é verdade? Pois bem, então, estão aqui ó, os reagentes, né, se a gente pensa naquela equação química, né, a água e o CO2 seriam os reagentes, né, e nós temos aí os produtos, o oxigênio e o açúcar, tá bom? Pois bem, pessoal, vamos aqui definir para vocês fotossíntese e seguir nos processos aí desse evento tão bonito e que é importante para toda a vida, né, pessoal? Afinal de contas, a fotossíntese ela é responsável aí por produzir matéria orgânica rica em energia química que é passada através dos níveis tróficos, né, e alimenta os organismos vivos como um todo. Então, o termo fotossíntese, pessoal, literalmente significa o quê? Síntese utilizando luz. Síntese de matéria orgânica rica em energia química utilizando a luz. Organismos fotossintéticos captam e utilizam a energia solar para oxidar água, liberando oxigênio. Então, já uma coisa importante para vocês aí nessa definição, pessoal. O oxigênio que é liberado, ele é liberado a partir da água e não a partir do CO2. Né? E aí, o que vai sobrar da água, no caso aí, os hidrogênios e os elétrons, vão reduzir a molécula de CO2. A gente vai ver como que isso acontece, produzindo aí os compostos orgânicos ricos em energia química, né? Os açúcares. Esta energia, estocada nas moléculas orgânicas, é utilizada nos processos celulares dos fotoautótrofos e serve como fonte de energia para todas as formas de vida, né, pessoal? À medida que essa energia ela vai passando
aos outros níveis tróficos, né? Das cadeias e teias alimentares. Tudo bem? Então, tudo tranquilo, pessoal? Vejam que a gente conseguiu definir fotossíntese de uma maneira muito mais satisfatória, sem dizer que fotossíntese é a produção de alimentos da planta, né? O que é uma definição muito trivial, né? Não é uma definição transcendental, mas sim trivial. Beleza? E aqui a gente já conseguiu também falar para vocês algumas coisas importantes. A exemplo da questão do oxigênio, que não é liberado do CO2, mas sim da água, né? Então, se eu tenho aquela reação, pessoal, entendam que o que está acontecendo naquela reação, não, naquela equação, tá? Na verdade, acontece em etapas diferentes, beleza? O oxigênio que está lá como produto daquela equação, na verdade, ele vai ser liberado na primeira fase da fotossíntese. O CO2, que está lá como reagente, ele vai ser utilizado posteriormente, na segunda fase da fotossíntese. Tá bom? Até aí, gente, alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa ou posso seguir adiante? Tá tudo tranquilo, galera? Podemos seguir? Tá tudo ótimo. Vamos embora, então. Então, características do processo fotossintético, pessoal. Primeiro, é um processo anabólico, é um processo de síntese de matéria orgânica, né? Nós vamos ter o aumento de peso seco vegetal, ou seja, se eu pego a planta, pessoal, antes e depois, o depois, como foi utilizado água, né, para confecção de matéria orgânica, a gente vai ver que o peso seco, ou seja, o peso do vegetal, até mesmo se retirado toda a água dele, aquele peso seco aumentou, porque a gente fez mais matéria orgânica, não é verdade? Se a gente fez mais matéria orgânica, é óbvio, é claro, minha gente, que nós teremos aí o aumento do peso seco do vegetal. Nós temos também que o CO2 e a água seriam aí, né, a matéria-prima do processo, os reagentes. Mas, repito, pessoal, são utilizados em fases diferentes. A água vai ser utilizada primeiro. E a gente vai ver o que acontece com a água e por que ela é tão importante. E, posteriormente, que acontece a etapa aonde o CO2 vai ser utilizado. O que eu posso adiantar para vocês é que a fase em que o CO2 vai ser utilizado, sem que haja os processos, né, de quebra da molécula de água para a formação de outras moléculas importantes, se não acontecer isso, não tem a continuidade do processo para a utilização do CO2. Então, a primeira etapa do processo ela é extremamente importante. Vão existir ali produtos, né, que vão ser muito importantes para aí a redução do CO2 na segunda fase do processo de fotossíntese. Tá bom? Nós temos aí que a luz é necessária ao processo, afinal de contas, a energia, né, que vai reduzir moléculas importantes é proveniente da luz. Ou seja, pessoal, na verdade, a fotossíntese é um processo de transformação de energia, né? Ou seja, a gente vai ter a conversão de energia luminosa em energia química. E ocorre nas células com clorofilas, né, pessoal? Nas células aí clorofiladas. E os produtos finais da fotossíntese, eu diria que são apenas os açúcares, né, pessoal? Tá? A gente diz que é açúcar e O2 para poder obedecer aquela equaçãozinha, né, que eu insisto em falar nessa equação ainda, porque a nível de segundo grau ela está colocada lá, né? Mas vocês têm que saber muito bem o que significa aquilo, né? Se eu tenho, por exemplo, ó, vamos lá, água, né? Que água mais CO2. Aí, a utilização aqui, né, da clorofila. A clorofila e a luz chegando, né, para ser absorvida por essa clorofila, tendo como produtos o quê? Temos como produto a glicose, que na verdade, pessoal, a glicose ela não é o verdadeiro produto final da fotossíntese, eu vou mostrar isso para vocês, mas a nível de segundo grau, vocês podem considerar isso, tá? E o oxigênio, tá bom? E também a gente vai ter água, pessoal, como
água como produto também. Beleza? Eu não vou, pessoal, balancear estequiometricamente para a gente não perder tempo. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa equação é comum de cair, tá certo? Mas que, por exemplo, esse reagente ele é utilizado na primeira fase da fotossíntese. E só depois que ele é utilizado e são formados alguns compostos, que esses compostos vão ser utilizados na fase em que esse CO2 será reduzido a matéria orgânica rica em energia química. Beleza? E esse oxigênio, pessoal, ele é liberado também logo na primeira fase, porque ele é fruto, né, da quebra da água, né? De um evento que nós vamos chamar de fotólise da água. Tá? Então, deu para perceber, pessoal, que, na verdade, essa equação que está descrita aí, nós temos que essas substâncias elas são utilizadas em fases diferentes e que eu ainda vou mostrar isso para vocês. Vocês ainda vão visualizar isso, mas já deu para ter uma primeira noção? Sim ou não, galera? Tá tranquilo? Beleza, Tá Giovana? tranquilo, deu sim. Massa. E aí, pessoal, essa figurinha aí da direita, né? A gente tá vendo aí, ó, a produção de moléculas de ATP através da fotossíntese. Opa, professor, quer dizer que na fotossíntese nós também temos produção de ATP? Sim. E a gente vai ver como isso vai ser importante, pessoal, para a fotossíntese, essa produção de ATP. Então, peraí, professor. Quer dizer que não são só mitocôndrias que produzem ATPs. Cloroplastos também produzem ATPs. Isso. Beleza? E a gente vai ver como que os ATPs produzidos lá na fotossíntese, lá nos cloroplastos, serão importantes para o desencadear do processo de produção de moléculas orgânicas ricas em energia química, né? Tal como os açúcares. Ok? E a absorção de energia aí, né? Nós vamos ter que o processo de fotossíntese, como um todo, nós vamos ter um saldo de absorção de energia, né? E como nós vamos ter a absorção de energia e nem toda essa energia ela é gasta, parte é armazenada em forma potencial nas moléculas de açúcares, né? Ou seja, pessoal, se eu tenho, na verdade, muitas moléculas ali orgânicas que não estão sendo utilizadas, qual é a tendência? Quando, por exemplo, tu come, Giovana, uma pizza de noite e tu não vai depois fazer uma atividade física, o que é que vai acontecer? Tu vai armazenar aquilo ali. Como é que tu armazena energia química no teu corpo? Conversão em gordura, né? Vai haver a conversão em gordura. No caso dos vegetais, vocês já devem saber dessa informação, não tenho dúvidas que vocês sabem. A molécula, né, de estocagem me digam? Amido. É o amido. Boa, garota. Isso, é o amido. Show de bola. Então a gente vai ver que a planta, ela polimeriza o amido, né? Ela faz aí a polimerização do amido. Bom? Gente, e, portanto, né, o CO2 lá na absorção de gases, né? Ou seja, quando os estômatos eles estão abertos, nós temos que o CO2 é absorvido e o oxigênio é liberado. Ok? Então, pessoal, a gente viu lá na figura anterior, né, que a água ela é absorvida, né, ela é adquirida pelo vegetal através da absorção, né? Então, onde que ocorre a absorção? Nas raízes. Então, como a água adentra os vegetais? Primeira pergunta, através das raízes, né? Mas para que isso aconteça, pessoal, nós temos que ter uma diferença de concentração entre o meio solo e o meio interno vegetal, né? No caso aí, as células da raiz. Tudo bem? Então, para que isso aconteça, é necessário algumas condições. Primeiro, pessoal, nós temos que ter uma diferença osmótica. O solo, pessoal, o solo, ele precisa estar mais hipotônico. O solo precisa estar com a maior concentração de solvente, de água. E a raiz precisa estar mais hipertônica, né? E aí nós vamos ter que, se há uma diferença de concentração osmótica, certo?
a gente vai ter que a água que está lá no solo, a água no solo, através da osmose, né, pessoal? Através dessa difusão simples de solvente, também chamada de osmose, nós vamos ter que a água, ela vai aí, né, ser absorvida pelos pelos radiculares das raízes. E aí, através das células que estão hipertônicas, nós vamos ter que a água passa para a raiz. Tudo bem? Para isso acontecer também, pessoal, é importante que esteja acontecendo um evento lá nas folhas. O que, professor? A evapotranspiração, pessoal. A planta ela tem que também estar perdendo água, né, na forma gasosa, ou seja, os estômatos estão abertos e também está saindo, pessoal, acontece a troca de gases, entrada de CO2, saída de oxigênio, mas também ocorre a saída, né, de água no estado gasoso, tá bom? Acontece aí a saída do vapor d'água. E esse fenômeno é super interessante porque é um fenômeno de resfriamento da planta, né? A gente também tem que pensar dessa maneira. E ao passo que isso está acontecendo também o quê? A perda de água pelo vegetal. Consequentemente, a planta em si, pessoal, ela tende, o organismo como um todo, a ficar mais hipertônico, de maneira geral. E isso, obviamente, que vai facilitar a absorção de água pelo solo. Pessoal, o processo onde a planta está perdendo água via transpiração estomática e está absorvendo água do solo, ou seja, quanto maior a transpiração estomática, maior a absorção de água pelo solo, isso aí é chamado, né, isso aí foi visto por um cara chamado Dickson, né, e passou a ser chamado de teoria de Dickson, tá? Então, a teoria de Dickson, ela diz que quanto maior o processo de transpiração, maior a absorção de água pelas raízes, tá bom? Então, a água provém do solo, é absorvida através das raízes e isso acontecendo, minha gente, é graças à diferença de pressão osmótica e também graças aí à transpiração vegetal. Beleza? Deu para entender direitinho? Querem que eu repita alguma coisa ou posso seguir? Tá tudo bem, professor. Vamos embora. Questão 2. Por que tem questão 2 e não tem questão 1? Porque eu vou dar uma lista de questões para vocês, aí vocês vão começar a resolver pela 1, tá bom? Vamos lá. A contribuição da seiva bruta para a realização da fotossíntese nas plantas vasculares é a de fornecer, parou. Pessoal, vocês já sabem, professor Billy, eu acho que o professor Billy quem deve estar tratando desse tema com vocês, né? Que a seiva bruta, ela é composta de quê? Água e sais minerais. Não é verdade? Então, a seiva bruta tem água. A seiva bruta, né, pessoal, é aquela seiva ascendente. É aquela seiva que vem a partir da absorção de água. Né? E junto com a água, a gente tem uma solução, na verdade, né? Os sais minerais estão em solução aqui. Então, a contribuição da seiva bruta para a realização da fotossíntese nas plantas vasculares é a de fornecer o quê? Que resposta vocês me dariam? Se quiserem mandar no chat, pessoal, reservadamente, viu? Podem mandar também. Problema não. Ninguém? Então vamos lá, né? Vamos discutir. Pessoal, olhem só. Seiva bruta é água e sais minerais. Aí vamos começar aqui pela letra E. Pessoal. Isso, Fernando. Exatamente. Perfeito. Vamos discutir agora, Fernando. Vamos discutir. A galera começou a responder. Isso, Júnior, Lázaro.
Maíra, tudo certo, pessoal. Exatamente. É isso mesmo. Mas vamos discutir. Galera, letra E. Sais minerais. Faz parte da seiva bruta. Mas sais minerais para captação de oxigênio? Não, pessoal. Não tem nada a ver. Tá? Então, letra E, não. Vitaminas, pessoal, seiva bruta não tem compostos orgânicos, né? Certo? ATP, não. ATP vai ser formado depois. ATP vai ser formado já dentro dos cloroplastos. Letra A. Glicídios como fonte de carbono. Onde é que a gente está vendo carbono aqui, pelo amor de Deus? Não. Pessoal, o que a seiva bruta vai oferecer é a água como fonte de hidrogênio. A gente vai ver que os H+, e os elétrons, eles vão ser muito importantes para a primeira fase da fotossíntese, como também para a segunda, tá bom? Então, a água ela vai fornecer H+ e elétrons para o processo de fotossíntese, tudo bem? Então, eis a importância, tá? Quem me respondeu aqui foi unanimidade, todo mundo acertou, letra B. Corretíssimo, valeu, galera, show de bola. Letra B. Questão 3. Essa eu quero que vocês me respondam também. Considerando os grandes grupos, né, os reinos dos organismos vivos do planeta, existem seres clorofilados e fotossintetizantes em quantos reinos, pessoal? Ou seja, em quantos reinos eu consigo encontrar organismos que realizam fotossíntese? Me digam. Essa é uma ótima pergunta. Parece fácil, né? Mas algumas pessoas tendem a se confundir. Vamos lá. Pronto, a galera começou a responder aqui. Carol, você acertou, Carol. Carolina Borges. Certo? Rafaela. Não, Rafaela. Não é isso. Por quê, pessoal? Porque é a letra C. Porque são 3 reinos. Porque a gente encontra organismos fotossintetizantes no reino Monera, né? As cianobactérias, por exemplo, né? São organismos fotossintetizantes. Nós temos no reino protoctista as algas e no reino metáfita, né? Ou também chamado de reino vegetal, obviamente que os vegetais, as plantas, né, pessoal? Então, quais os reinos vivos realizam o processo de fotossíntese, minha gente? Reino Monera, eu tenho organismos do reino Monera que realizam fotossíntese, organismos do reino protoctista e organismos do reino vegetal, do reino também conhecido como metáfita. Ficou claro? Vamos adiante, então. Bom, vamos então conhecer agora, pessoal, as rotas da fotossíntese, tá? Primeiro, nós vamos estudar as reações chamadas de reações de Claro, tá? É muito comum também vocês encontrarem nos livros, pessoal, os termos reações de claro e reações de escuro, né? Por quê? Porque também existe um equívoco aí. Por isso que não, vocês devem conhecer esses termos, obviamente que sim, mas vocês devem ter cuidado com eles. Por quê? Porque muitas pessoas falam, as reações de claro só ocorrem na presença de luz. Isso é fato. Isso é verdade. Mas o que a gente vai chamar de reações de escuro, pessoal, não ocorre só à noite, não. Podem ocorrer de dia também. Professor, você confundiu minha cabeça toda. Eu pensava que as reações de claro só aconteciam de dia e as reações de escuro só aconteciam à noite. Mentira. Só está meio certo aí, que de fato as reações de claro precisam acontecer durante o dia. Por quê? Porque elas são dependentes da luz, olha aí. Certo? Agora, as reações de escuro, pessoal, preferencialmente vocês precisam chamá-las de reações independentes da luz. Na verdade, as reações de escuro, elas necessitam dos produtos da fase de claro.
mas elas podem acontecer de dia também, gente. Beleza? Pois bem. Então, essas são as duas rotas da fotossíntese, pessoal. Nós temos a primeira rota, a primeira etapa, chamada de reações de claro ou reações dependentes de luz. Eu até prefiro que vocês adotem esse termo, certo? Reações dependentes de luz, mas sem se esquecer desse aqui, tudo bem? Agora, eu preciso que vocês saibam que o termo reações de escuro não significa dizer que as plantas, tá, só realizam essa fase à noite. Não, tá? Podem realizar de dia e realizam sim de dia também. Beleza? O que acontece é que essa segunda etapa, minha gente, ela não depende da luz. Ela é independente da luz. Ok? Ela não precisa acontecer na presença de luz. Tá bom? Agora, essa segunda etapa, aqui, ó, ela é dependente dos produtos que são produzidos na primeira fase, na fase dependente de luz. Isso é fato. Agora, ela é independente da luz. Ela não precisa de luz para acontecer. Ela precisa dos produtos produzidos nas reações dependentes da luz. Deu para entender, gente, o que eu falei? Querem que eu repita? Tá tudo bem. Tranquilo? Hey, ho, let's go. Então, vamos. Então, gente, onde que ocorre aí essas reações de claro, as reações dependentes de luz? Acontecem, claro, pessoal, óbvio, que a fotossíntese como um todo ocorre aqui na organela chamada de cloroplasto, certo? Só que estruturalmente o cloroplasto, ele tem duas regiões importantes. Ele possui os tilacoides, e é nesses tilacoides aqui, olha só, onde ocorrerá as reações de claro, nos tilacoides. Esses tilacoides, pessoal, existem aos montes dentro de um cloroplasto, né? E eles ficam empilhadozinhos, como se fossem um bocado de moedas empilhadas, e que se interconectam umas com as outras, tá? Um conjunto de vários tilacoides unidos recebe o nome de grânum. E aí percebam aqui, ó, que dentro de um cloroplasto nós temos vários grânulos, tá bom? E o conjunto de todos os grânulos de um cloroplasto recebe o nome de grana, né? Grana, ok? Então, o local de ocorrência aí da fase de claro, pessoal, das reações dependentes de luz, são os tilacoides dos cloroplastos, beleza? Vamos embora. E aí, as reações dependentes de luz, pessoal, elas têm dois eventos, tá certo? O primeiro evento dessas reações dependentes de luz é chamado de fotólise da água, também conhecida como reação de Rio. Reação de Rio. Reação de Rio. Beleza? E o segundo processo dentre as reações dependentes de luz são chamados daí de fotofosforilação cíclica e acíclica. Beleza? Então, são esses dois processos, a fotólise da água e a fotofosforilação cíclica e acíclica, que vai aí gerar produtos importantes e que serão utilizados, minha gente, nas reações de escuro. Beleza? Então, aqui, de fato, nós vamos ter o quê? É aqui, de fato, que eu vou ter, ó, a conversão de energia luminosa em energia química. Então, pessoal, boa parte da definição do que é fotossíntese já acontece aqui na fase de claro. Ó. Por quê? Porque eu vou ter a conversão de energia luminosa em energia química. Aí vocês podem perguntar, opa, professor, mas os carboidratos, os açúcares já são formados aí na fase de claro? Não, mas alguns produtos orgânicos que inclusive serão essenciais para as reações dependentes de luz, já são formados aqui nas reações dependentes de luz. Já são formados aqui na fotofosforilação cíclica e acíclica. Tá bom, pessoal? Beleza? Deixa eu lembrar de algo importante para vocês também. Lembrem-se de que o cloroplasto é uma organela que possui uma dupla
membrana. Dupla membrana. Tem a membrana externa, né? E a membrana interna é, na verdade, minha gente, a membrana, ó, dos tilacoides. Tá bom? Certo, Giovana, vou repetir. A parte da fotofosforilação. Beleza. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui que eu repito lá para você. O que eu estava falando, gente, é que os cloroplastos são organelas dotadas de dupla membrana, assim como as mitocôndrias, né? São organelas que tiveram origens muito parecidas, né? Através, aí, mostradas as suas origens, através da teoria da endossimbiose. Ok? Ou seja, na verdade, gente, mitocôndrias e cloroplastos um dia já foram bactérias, né? Lembre-se disso. Ou seja, são organelas que possuem DNA próprio e tem uma maneira muito particular de se reproduzir. No caso, eu não falo, vou até retirar esse termo se reproduzir, porque quando a gente tem a reprodução, a gente forma novos organismos, né? E eu não posso afirmar que cloroplastos são novos organismos, mas sim são novas estruturas que vão ali se multiplicar dentro da célula vegetal, né? Então a gente diz que aumenta o número de cloroplastos, né? Que esses cloroplastos eles têm a capacidade de se autoduplicarem. É melhor falar dessa maneira, né, pessoal? Retirem o termo reprodução, né? Porque não são formados novos organismos, né? Eu posso afirmar que bactérias sim se reproduzem, formam novos organismos, mas cloroplasto tem o seu DNA próprio e isso possibilita essa organela de se multiplicar, de se duplicar lá dentro da célula vegetal. Beleza? Ficou tudo claro? Tudo tranquilo que eu falei, pessoal? Se precisarem que eu repita alguma coisa, só falar. Vou repetir aqui o lance da fotofosforilação para a Giovana. Giovana tinha pedido para eu repetir, pessoal. Talvez o seguinte. Professor, a fotofosforilação cíclica e acíclica, que eu ainda vou mostrar, pessoal, ei, eu estou só apresentando para vocês tudo. Eu ainda vou mostrar etapa por etapa disso. Não se preocupem, beleza? E eu estou me referindo ao seguinte. Eu estou dizendo a vocês, Giovana, que esse processo de fotofosforilação cíclica e acíclica é onde, de fato, a gente consegue enxergar parte da definição do que vem a ser fotossíntese. Conversão de energia luminosa em energia química. Ou seja, Giovana, a energia proveniente da luz solar, ela vai ser importante aí para que nós consigamos, né, nós não, né, os vegetais, claro, formar matéria orgânica rica em energia química. E que compostos são esses? Talvez seja essa, Giovana, a sua dúvida, curiosidade. O que é que está sendo gerado em termos de energia química? Que moléculas são essas? Uma eu já falei, o ATP. E a outra? Aguardem cartas. Vou falar qual é a outra, tá? Mas são duas moléculas que são formadas orgânicas que vão ser dotadas de energia química proveniente de quem? Essa energia química? Da energia luminosa, né? E aí, essas moléculas formadas, essas duas moléculas, uma, o ATP, e a outra eu vou falar, serão extremamente importantes e serão utilizadas aqui nas reações independentes de luz. Beleza, pessoal? Até agora, tudo compreendido? Giovana, beleza? Ok? Show. Vamos embora. Pois bem, gente. Então, nós temos que agora, as reações independentes de luz, elas vão acontecer, pessoal, no estroma. No estroma dos cloroplastos. Atenção, pessoal. As reações dependentes de luz, né, ou reações de claro, é também chamada de, ó, aqui, ó, essas reações aqui, ó, nós temos que é chamada de etapa fotoquímica da fotossíntese. Etapa fotoquímica da fotossíntese. Enquanto que, pessoal, as reações dependentes de luz, elas são chamadas de também etapa
química, ou enzimática da fotossíntese, tá? Etapa química ou enzimática da fotossíntese. Etapa química ou enzimática da fotossíntese. E o local de ocorrência dessa etapa química ou enzimática, né, dessas reações independentes da luz, minha gente, ela ocorre aí no estroma, certo? Então, o estroma é um líquido aí gelatinoso, rico em enzimas, onde ocorrerá a etapa independente da luz, a etapa química ou enzimática. Beleza? Pois bem, pessoal, conforme eu havia dito, as reações independentes da luz, elas vão utilizar os produtos, né, que foram sintetizados, né? A energia química vai ser utilizada agora aqui, para quê? Para reduzir um composto que estava oxidado, que é o CO2. E com isso, produzir compostos denominados açúcares, carboidratos. Tá bom, pessoal? Nós vamos ver, na verdade, que a glicose não é o produto final da fotossíntese. A gente vai ver que, na verdade, o produto final da fotossíntese é um açúcar de 3 carbonos. É uma triose, né? É um monossacarídeo de 3 carbonos. Uma triose. Beleza, galera? E existem 3 rotas diferentes, pessoal, aqui nessa etapa, tá bom? Nós temos a rota C3, a rota C4 e a rota CAM. Beleza? A gente vai ver isso posteriormente, pessoal, porque na verdade, por que os vegetais têm essas 3 rotas diferentes? Claro que vocês sabem que isso são processos adaptativos, né? Essas rotas C3, C4 e CAM, que eu vou falar para vocês também lá para o final desse capítulo, né? Se tiver oportunidade, são estratégias que a planta possui de maximizar a sua produção de açúcares, né? O seu produto da fotossíntese, em condições adversas, em condições ambientais adversas. Tá bom? Então, a gente vai ver isso direitinho. E o que é que a gente vai ver na verdade, professor? Nós vamos ver a fotossíntese agora C3. Por que fotossíntese C3? Porque a planta ela vai produzir aí um açúcar de 3 carbonos. Por isso que é chamado de fotossíntese C3. Beleza? Tranquilo? Pois bem, pessoal, eu falei para vocês que vão existir 2 compostos ricos em energia química que serão formados ainda aqui nessas fotofosforilações. Que compostos são esses? Um será o ATP, beleza? E o segundo, pessoal, será um composto chamado NADPH+. H+. Certo? Então, o ATP, pessoal, vai ser produzido e esse NADPH+, ele será reduzido. Por quê? Porque ele vai ser encontrado na forma oxidada, na forma NADP. Certo? Na forma NADP. E aí, esse NADP, ele está oxidado e ele vai tornar-se reduzido sobre a forma de NADPH mais H+. Então, são esses, pessoal, os produtos aí da fase de claro, tá bom? Se eu mencionasse para vocês, professor, o que de fato é produzido na fase de claro? Na fase de claro, pessoal, nós temos que será produzido o quê, prof? Nós temos o ATP, NADP, H mais H+, e o oxigênio, né, pessoal? O oxigênio que é liberado a partir da molécula de água. Então, é isso que é produzido, minha gente, lá na fase de claro. Só que a gente vai ver ainda como que o ATP
e o NADPH mais H+, são sintetizados. Eu vou aprofundar isso com vocês. Tá? A gente vai ver a essência da coisa. Quando eu puder passar, vocês avisam, tá? Vou esperar vocês tomarem nota. Sei que é muita informação, então a gente espera aí vocês anotarem. Posso ir, gente? Vamos lá. Questão 4. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas. A etapa fotoquímica, ou fase de claro, e a química, ou fase de escuro. Na primeira fase não ocorre uma questãozinha dessa, ia pegar muita gente na prova, viu? Se você não tem, pessoal, os conceitos bem amarrados, não é uma questão fácil. Mas se a gente tem esses conceitos bem amarrados na nossa mente, torna-se uma questão trivial. Alguma resposta? E aí? Exatamente, Carolina. Perfeito. Letra E, pessoal. A redução do CO2 vai acontecer, redução do CO2 só ocorre aqui na fase de escuro, né? Nas reações independentes da luz. Muito bem, garota. Show de bola. Letra E. Eita, essa parte aqui, pessoal, ela é extremamente importante, certo? Nós vamos entrar agora para a biofísica do processo da fotossíntese, certo? E eu quero que vocês prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Olhem só. Nós temos aqui, pessoal, um gráfico mostrando pigmentos como a clorofila a clorofila B e beta-caroteno. São 3 pigmentos capazes de absorver luz, tá? Ah, professor, quer dizer que o beta-caroteno também pode absorver luz? Pode. Ele pode absorver luz sim. Tá bom? E com isso, transferir para as moléculas para a formação de ATP e NADP H mais H+. Isso é possível. Porém, a gente vê que a clorofila tem um papel mais importante pelo fato, pessoal, de a clorofila possuir mais de um tipo, por exemplo, clorofila A e clorofila B, e por essas moléculas existirem em maior quantidade e ter um espectro de absorção maior. Né? Nós temos que a clorofila tem um espectro de absorção luminosa maior. Pois bem, galera, eu preciso de vocês
de algumas definições físicas aqui. Olhem só. Primeiro, o que é que eu quero que vocês saibam? Vocês devem saber que olha só. Pessoal, luz é o quê? Luz é onda eletromagnética. Não é verdade? Luz não é isso? Onda eletromagnética. Onda eletromagnética, pessoal, tem energia. E o que é que tem lá na luz? Tem partículas, pacotes de energia que nós chamamos de fótons. Certo? Então, se tem energia, tem frequência. Se tem frequência, tem comprimento de onda. E vocês conhecem, pessoal, com certeza vocês conhecem essa equaçãozinha aqui, né? Ó, velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda, né? Então, a gente pode concluir daqui, né, se eu pego essa equaçãozinha, que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Não é verdade? A frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Beleza? Existe um cara que também foi muito importante para que a gente consiga entender algumas coisas relacionadas à fotossíntese, né? Chamado de Max Planck. Max Planck que elucidou o que ele, obviamente, chamou de equação de Planck. E a equação de Planck, pessoal, ela fala que a energia é igual a uma constante, que é a constante de Planck, vezes frequência. Portanto, a energia ela é uma grandeza diretamente proporcional à frequência. Então, guardem isso. Beleza? Ok? Tudo tranquilo, gente? Nenhuma novidade para vocês aí, né? Aí nessas formulazinhas, nenhuma novidade para vocês. Pois bem, pessoal. Beleza. Então, atentem para o seguinte fato, pessoal. Atentem para o seguinte fato. As clorofilas, percebam que elas têm um espectro de absorção aqui, ó, entre 400 e 500 nanômetros, né? Ou seja, pessoal, as clorofilas, elas têm um espectro de absorção de luz em comprimentos de onda baixo. Se os comprimentos de onda são baixos, significa dizer que as frequências são altas, né? Que a clorofila consegue absorver fótons com alta frequência. E se a frequência é alta, a energia contida ali também é alta. Consequentemente, pessoal, as clorofilas A e B conseguem fazer mais moléculas orgânicas, né? Através dela chegam a energia luminosa com maior intensidade e, consequentemente, isso vai acarretar em quê? Em uma maior produção de ATP e de NADPH, que são os produtos, né, finais lá da fase de claro. E quanto mais ATP e NADPH eu tiver, pessoal, isso aí vai condizer com também uma maior produção de carboidratos, produtos finais da fotossíntese. Então, não é à toa que aqui, pessoal, ó, eu tenho, olha só, um alto espectro de ação, uma alta taxa fotossintética. Olha aqui, ó. Olha a clorofila A aqui, ó. Então, se eu pego aqui a clorofila A, olha aqui, ó, os pigmentos clorofila A, quando a luz chega através dela,
a produção, né, de ATP na DPH é maior e, consequentemente, eu consigo ter uma maior taxa de fotossíntese. Clorofila B, pessoal, nós também temos como um pigmento importante e também tem uma taxa de fotossíntese considerável. Estão vendo? Beleza? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Clorofila, pessoal, é um pigmento de que cor? Verde, né? Verde. Clorofila é um pigmento. É uma proteína pigmentosa. Verde. Né? Assim como a hemoglobina é um pigmento avermelhado. E aí, é agora que a gente consegue responder por que as folhas elas têm cor verde, minha gente. Pessoal, a luz que chega ela é branca, né? Só que a gente, se coloca ela num prisma, a luz se decompõe nas cores, né? Vocês concordam comigo? Sim ou não? Estão entendendo até agora? Sim ou não? Vão falando que vocês não vão entendendo. Até agora tá tudo tranquilo, minha gente? Tudo em ordem? Tudo dominado? Vamos lá. Pois bem. Então, prestem atenção agora nessa região aqui, ó. Prestem atenção nessa região. Essa região, pessoal, nós vamos encontrar comprimentos de onda na faixa do verde. Minha gente, como a clorofila, ela é o principal pigmento fotossintético, percebam que a luz, pessoal, que chega neste comprimento aqui, na faixa do verde, ó, vai chegando aqui na faixa do verde, ó, certo? Nós temos que aquilo que tem a mesma cor do pigmento vai ser absorvido ou vai ser refletido? Me digam, bora. Vocês vão ter que me dizer. Vai ser absorvido ou vai ser refletido? Hein, pessoal? Muito bem, Maíra. Vai ser refletido. Então, Maíra, tá aí a explicação do porquê que a gente vê as folhas verdes. Por quê? Os comprimentos de onda na faixa do verde, eles são refletidos. A clorofila não absorve. Então, ela reflete. E o que é refletido é o que a gente vê. Entendeu? E aí, pessoal, quando a gente chega aqui em outros comprimentos, ó, em comprimentos de onda maior, percebam que a taxa de fotossíntese, ela também é consideravelmente razoável aí, né? Por quê? Porque as clorofilas também conseguem absorver aqui nesse intervalo de comprimento de onda, tá? E também, pessoal, existem outros pigmentos que também absorvem nessa faixa aqui, ó, certo? Para otimizar e maximizar o total daquela energia luminosa que está sendo enviada via luz solar, né? Então, existem outros pigmentos fotossintéticos. Agora, o que a gente tem em grande maioria aí, né, são as clorofilas. Beleza? E aí, como os demais pigmentos são absorvidos, as clorofilas elas fazem o quê? Quando os comprimentos de onda na faixa do verde chegam até elas, as clorofilas refletem aquilo. E aí, a gente vê a cor das folhas esverdeada. Tudo bem? E aí, pessoal, percebam que quando chega neste intervalozinho daqui, ó, quando chega neste intervalo daqui, ó, eu tenho comprimentos de onda maior. Se eu tenho comprimentos de onda maior, eu vou ter frequências menores. Se eu tenho frequências menores, eu tenho menor quantidade de energia. Beleza? É por isso que se eu comparo, pessoal, aqui, a taxa fotossintética daqui com a daqui, como os comprimentos de onda aqui são maiores, né? E aqui são menores, eu tenho que a frequência é mais alta aqui.
Consequentemente, mais energia e mais taxa fotossintética nós iremos encontrar aqui onde temos os menores comprimentos de onda e, consequentemente, as maiores frequências. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, perguntem, tá, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem. Então, o que aconteceria se apenas as clorofilas fossem ativas na fotossíntese, minha gente? A gente perderia todo esse espectro de ação da fotossíntese. Aqui, ó, a planta deixaria de absorver os comprimentos de onda nesse intervalo aqui, ó. Só que não existem apenas clorofilas, existem outros pigmentos que absorvem nessa faixa. E aí a luz consegue também ser aproveitada aí. Beleza? Pois bem, a fotossíntese, pessoal, ela utiliza energia absorvida por diversos pigmentos, tá? E o que é que são pigmentos? Os pigmentos são proteínas que absorvem, tá certo? A energia luminosa. Os pigmentos, portanto, têm espectros de absorção distintos. A gente viu isso. Como o pigmento principal, o pigmento que nós temos maior quantidade nos vegetais, são as clorofilas, que por sua vez são de cor verde. Os comprimentos de onda na faixa do verde são refletidos, tá? E os que são capturados por outros pigmentos vão aí, né? Como os carotenoides e as cicobilinas, vão aí, né? Também ser importantes e são aproveitados na fotossíntese, beleza? Então, esses pigmentos acessórios, como carotenoides e cicobilinas, eles posteriormente transferem os elétrons para a clorofila. Só que esses elétrons, pessoal, eles não chegam tão energizados quanto os que chegam em outros comprimentos de onda, né? Diferente dos comprimentos que pegam aí a faixa do verde, tá bom? E as clorofilas A e B, obviamente, falamos isso para vocês, predominam nas plantas, tá bom? Tá aí a clorofila A e a clorofila B, só novamente para reforçar a questão do magnésio, né, que é muito importante para a constituição dessas moléculas. Show? Tudo tranquilo até agora, minha gente? Tudo na paz? Podemos seguir? Vamos embora. Então, quais os papéis da clorofila na fotossíntese, Fernando? Aqui o primeiro. Absorver energia da luz e converter em energia química, né, na forma de elétrons. E esses elétrons, eles vão ser extremamente importantes, a gente vai ver para aqui. E transferir esses elétrons para outras moléculas. Ou seja, funcionar aí como um agente redutor. Então tá aí a importância e o papel da clorofila, pessoal, na fotossíntese. Anotem isso. Vou aguardar vocês anotarem. Vamos lá, né?
Beleza. Ó, Eloá, a função do magnésio é porque ele é um átomo constituinte da molécula de clorofila, né? Então, se eu não tenho magnésio no vegetal, eu não tenho clorofila. E se eu não tenho clorofila, eu não tenho fotossíntese. Beleza? Tudo bem? Show. Vamos lá. E qual que é a função dessa caldazona aqui, ó, hidrocarbonada, ó, pessoal, nas clorofilas? Pessoal, as clorofilas, vocês vão pensar numa antena. Eu tenho um exemplo bem legal para dar para vocês, ó, que é o meu coçador de costas. Ó aqui. Esse negócio para coçar minhas costas. O cara quando vai ficando velho, né? Ó, aí é como se fosse uma antena, estão vendo, ó? Ó, é uma antena. Então imagine que a mãozinha aqui, ó, seria essa parte central da molécula. O magnésio estaria aqui no meio. E aí, pessoal, essa calda hidrocarbonada, olha só, ela estaria presa à membrana dos tilacoides. E aí, a cabeça da clorofila, pessoal, onde está o magnésio lá, né? Funcionaria como uma antena, pessoal. Isso aqui funcionaria como se fosse uma antena de rádio, captando frequência, entendeu? E ela fica assim mesmo. A clorofila fica assim mesmo, ó, né? Dessa maneira, certo? Tanto que a gente vai chamar as clorofilas distribuídas na membrana do tilacoide de complexo antena, porque essa antena capta a energia e vai transferindo para as demais clorofilas. A gente vai ver isso bem direitinho, tá bom? Então, a função dessa calda hidrocarbonada é se prender, né, a região da membrana, né, a região fosfolipídica da membrana, né, interage aí com a membrana interna do cloroplasto, no caso aí a membrana dos tilacoides. E aí, ó, a fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos como forma de obtenção de alimento. Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como um pigmento de cor verde, a clorofila, pessoal, tá? A clorofila, sem ela, por isso que a pergunta de Eloá, que ela tinha pedido para repetir, foi muito oportuna, porque se não tem magnésio, Eloá, eu não tenho como fazer, eu não, né? A planta e as algas, enfim, não tem como fazer clorofila. E sem clorofila, eu não tenho o quê? Eu não tenho fotossíntese, beleza? Então, olha só, pessoal. As clorofilas, elas funcionam como agentes redutores, né? Ou seja, elas provocam a redução de algumas moléculas. Então, a luz chega, certo? A luz chega e ela chega aqui, pessoal, deixando os fótons, né? Os pacotes de energia luminosa. Esses pacotes podem ser refletidos, podem sair daqui desse sistema. E isso tudo aqui, ó, que vocês estão vendo, daqui para cá, seria a membrana interna do tilacoide, certo? E aqui a gente está vendo, pessoal, o quê? Aqui a gente está vendo as moléculas de clorofila, tá certo? Isso aqui é o que eu chamo de complexo antena, onde a energia vai sendo transferida, ó, de uma clorofila para outra, até chegar em um local extremamente especial, chamado de centro de reação. E nesse centro de reação, o elétron aqui ele vai ser transferido para que os H+, eles consigam passar contra um gradiente de concentração, e quando esses H+ estiverem bastante concentrados de um lado da membrana, que vou mostrar para vocês ainda isso, a gente vai ter que esses H+ serão utilizados, na verdade, para quê? Para síntese de ATP. Por quê? Porque aí na membrana dos tilacoides,
eu também tenho aquela proteína, né, aquela enzima bem famosa de vocês, chamada de H+ ATP sintase. Então, todo esse processo que vocês estão vendo aí, pessoal, na verdade, isso vai servir para quê? Basicamente, para a produção de ATP e para a redução do NADP em NADPH mais H+. É para isso que vai servir. Ou seja, a fotofosforilação cíclica e acíclica, pessoal, e a fotólise da água vão acontecer aqui na membrana dos tilacoides. Tudo bem? A fase de claro está acontecendo aqui, nesse local. Eu quero que vocês se situem e vejam isso. E consigam enxergar isso aí. Beleza? Tudo bem? Mais uma vez aí, mostrando a clorofila para vocês. Ok? Então, magnésio. Inclusive, é o local onde chega a luz, né? E a partir do magnésio, a energia vai sendo transferida de uma clorofila para outra, né? Os pacotes de energia, eles vão saltando de uma clorofila para outra. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar agora a estudar o processo de fotossíntese. Certo? Agora que a gente vai começar a estudar o processo, depois que vocês construíram toda a base, entendem todos os termos e vai ficar muito mais fácil agora, tá, pessoal? Então, tudo que nós construímos até agora foi a base. E agora a gente vai ver o processo acontecendo, tá bom? Pois bem, as reações dependentes de luz, chamadas de reações de claro, temos aí que nessas reações ocorrem a fotólise da água e vão acontecer as fotofosforilações, né? Então, de maneira geral, o que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Prótons, ou seja, H+ e elétrons, eles são fornecidos para reduzir o NADP, que é um aceptor, né? E utilizado em rodas anabólicas, né, que vão construir, que vão sintetizar carboidratos a partir de gás carbônico. Esse é o grande objetivo, minha gente, das reações de, claro, da etapa dependente de luz. Então, se eu pudesse dizer para vocês da seguinte maneira, pessoal, qual que é o objetivo das reações de claro? O que eu escrevi para vocês aí. Fornecer prótons e elétrons para reduzir um aceptor. E também, vocês podem colocar assim, para sintetizar para sintetizar ATP, que vão ser utilizados, né, o NADPH mais H+ e o ATP, na síntese de carboidratos, na segunda etapa, né, que é a etapa onde teremos as reações independentes de luz. Tá? Isso aí vai acontecer tendo como reagente, né, como produto, o CO2. Então, os produtos aqui, o ATP e o NADPH mais H+, serão de extrema importância. Beleza? Então, vamos lá, gente. Fotólise da água ou reação de Rio. O que é que acontece? A molécula de água ela é quebrada e aí teremos a liberação de H+, elétrons e oxigênio. Tudo bem? Beleza? Ficou claro aí, gente? Mais uma vez, lembrando que o oxigênio ele é liberado a partir da molécula de água e não do CO2. Certo? E aí, ó, esses H+, esses elétrons vão ser utilizados, né? Vão ser aí utilizados para fazer os produtos da fase de claro, né? O NADP H mais H+, e os elétrons, né, pessoal? Eles vão ser capturados pela clorofila para reduzir essa molécula. Lembrando que o oxigênio, já falei, ele é liberado a partir da água. Agora sim, ó. Agora nós vamos ver a fotofosforilação
cíclica e acíclica, né? E o significado disso. Pessoal, a fotofosforilação acíclica, né, significa dizer que os elétrons, eles não voltam a fazer parte do processo, ou seja, eles são perdidos, né? E na fotofosforilação cíclica, os elétrons, eles permanecem ali, tá bom? Na fotofosforilação acíclica, será produzido na ADPH mais H+, e ATP, certo? E na fotofosforilação cíclica, apenas o ATP, beleza? E para que isso aconteça, nós vamos aí utilizar dois fotossistemas, dois conjuntos de proteínas que estão lá nas membranas dos tilacoides e que serão responsáveis pela síntese do ADPH mais H+, e do ATP. Vamos ver como é que isso funciona? Tomem nota aí para a gente ver como esse processo acontece. Vamos lá, gente. Então, vamos lá, pessoal. Os fotossistemas, como eu falei para vocês, são concentrados de clorofila pelos quais... Essa é a parte mais difícil da aula, tá, pessoal? Prestem atenção. Prestem atenção. São locais onde teremos clorofilas, tá certo? Mas que os espectros de absorção são diferentes. Tá certo? Nós temos clorofilas que absorvem pigmentos. Perdão. A clorofila é um pigmento que absorvem comprimentos de ondas diferentes. Então, atenção, minha gente. Olhem só. Eu falei para vocês que a fotólise da água ocorre na membrana dos tilacoides. A fotólise da água acontecendo, pessoal, a gente vai ter que o oxigênio é liberado e o H+ e os elétrons vão ser utilizados, certo? Esses elétrons, eles passam pelas clorofilas, certo? Chegam a um receptor primário chamado de plastoquinona, certo? Esse PQ, anotem aí, pessoal, é chamado, olha só, de plastoquinona, certo? Plastoquinona. Da plastoquinona, nós temos que esses elétrons chegam até o citocromo, certo? E aqui nos citocromos, nós teremos, portanto, a passagem desses elétrons para energizar a passagem de H+ contra um gradiente de concentração, pessoal. Então, está aí a motivação dos elétrons energéticos. Fazer uma espécie de transporte ativo. Ou seja, empurrar os H+ de onde eles têm menos
para onde já tem mais. Por quê? Porque posteriormente vai haver um fluxo de H+, né? Uma difusão de H+, pela enzima H+ATP sintase, para que haja formação de ATP. Certinho? E aí, pessoal, outros elétrons chegam nesse segundo aceptor, chamado de plastocianina. Então, o PC aí é plastocianina, certo? E aí, na plastocianina, nós temos que esses elétrons chegam menos energizados, certo? No que eles chegam menos energizados, minha gente, esses elétrons são absorvidos por esse outro receptor, FD, chamado de ferridoxina, e com isso, pessoal, há a redução do NADP em NADPH mais H+. Tá bom? E percebam que eu utilizei os dois fotossistemas, tá? Para fazer ATP e NADPH mais H+. E aí, minha gente, esse processo recebe o nome de fotofosforilação acíclica, porque os elétrons que estão aqui, eles não voltam mais, tá? A clorofila P680 absorve comprimentos de luz a 680 nanômetros e a P700, né, a 700 nanômetros. Como aqui os comprimentos de luz são menores, as frequências são maiores. Então, a energia aqui é maior, né? É por isso que essa energia é suficiente tanto para formar o ATP e o NADPH mais H+, certo? Fez todo esse caminho, ó. ATP foi sintetizado, plastocianina, clorofila P700, que absorve o máximo de 700 nanômetros, então não tem a energia tão grande quanto a clorofila P600, né? Esses elétrons. E aí, ó, nós temos a formação do NADPH mais H+. Perceberam que formou um Z, pessoal? Esse esquema ele é chamado de esquema Z. Então, anotem que o esquema da fotofosforilação acíclica é chamado de esquema Z. Tá bom? E que, ó, as reações do transporte não cíclico de elétrons da água para o NADP+, é realizada através desse esquema Z. Bom? Mais uma vez, mostrando aqui para vocês, ó, eu já vou repetir, tá, pessoal? Ainda tem outra figura mais didática ainda, que eu passei, quando eu fiz essa figura, eu passei quase 2 horas fazendo ela, que eu animo o passo a passo, tá? Primeiro eu mostro aqui para vocês, sei que talvez ninguém entenda muito de primeira, mas depois eu vou mostrar o passo a passo da coisa. Não se preocupem que eu vou repetir novamente. Eu sei que isso não é fácil. Então, prestem atenção. Eu falei para vocês que a fotofosforilação acíclica, ela ocorre utilizando tanto o fotossistema 1 quanto o fotossistema 2. Observem aqui essa figura ao lado, pessoal. Ocorreu a fotólise da água, né? A água ela é quebrada, o oxigênio liberado e sobram aqui, ó, H+, certo? Galera, esses H+ aqui, pessoal, deste lado, ou seja, no lúmen, na porção interna do tilacoide, tá certo? Esses H+, eles ficam aqui, mas eles estão em menor concentração aqui. É necessário que os elétrons que são liberados da molécula de água estimulem essas outras proteínas, esses outros aceptores, energizando esses aceptores e, com isso, olha só, permitindo a passagem de H+, inclusive contra o gradiente de concentração, pessoal. Tá? Porque os H+ que estão aqui não são suficientes para gerar um gradiente de H+ capaz de passar pela ATP sintase aqui, pela H+ATP sintase, e com isso nós termos a formação do ATP. Então, os elétrons, eles vão fazer o quê? Eles empurram os H+, pessoal, de uma maneira não espontânea. É por isso que tem que ter essa energia dos elétrons. Beleza? E aí os elétrons fazem com que esses H+ venham em maior quantidade para cá. O gradiente de H+ vai por difusão, ó, pela ATP sintase, e nós temos a produção de ATPs. Os elétrons menos energéticos, eles vêm aqui, ó,
pegam a plastocianina, fotossistema 1, o aceptor do fotossistema 1 é a ferridoxina, né? E aí vai ter aqui, portanto, o quê? A redução do NADP em NADPH mais H+, né? Ou seja, essa redução é graças também aos elétrons que passam por essas proteínas, né? Que estimulam essas proteínas. Então, o que a gente viu aqui, pessoal, é a fotofosforilação acíclica. Eu não cheguei ainda na cíclica. Tudo bem? Eu não cheguei na cíclica ainda. Vamos lá. Vamos ver o esqueminha que eu prometi para vocês. Ó, foi isso aqui que eu falei para vocês, que eu passei não sei quanto tempo fazendo, para poder vocês entenderem com mais facilidade. Prestem atenção. Eu já falei para vocês já sabem que a fotofosforilação acíclica, ela utiliza tanto o fotossistema 1 quanto o fotossistema 2. Não sei se vocês perceberam, mas o processo e, inclusive, a fotólise da água, ela, olha só, gente, ela ocorre no fotossistema 2. Então, no fotossistema 2, nós temos aqui a quebra da molécula de água, tá? E aí os elétrons e os H+, eles são utilizados aí e absorvida a energia pela clorofila P680. Esses elétrons, ó, estimulam, né, excitam a plastoquinona, né, que é o aceptor do fotossistema 2. Esses elétrons chegam até o citocromo. Quando chegam no citocromo, pessoal, através desse citocromo, que é uma proteína aí, que vai permitir a passagem desses H+, né, porque ela foi estimulada graças aos elétrons, a serem transportados contra o gradiente de concentração. Ó. E aí, ó, esse meio, que é o interior do lúmen tilacoide, fica ainda mais concentrado em H+. E por que isso vai ser importante? Para a produção de ATP. Beleza? Os elétrons com menos energia passam pela plastocianina, né? São absorvidos aqui pela clorofila P700, chegam mais elétrons aqui via clorofila P700, né? Ou seja, com menos energia, passam pela ferridoxina, e aí, ó, os elétrons que chegam na P700, eles são de reposição. O elétron que chega é de reposição, né? Ao perdido por essa clorofila, tá? Porque aqui, pessoal, como é acíclica, né? Elétrons são perdidos aqui. Os elétrons não fazem um ciclo, eles não retornam. Eles podem ser perdidos aqui. E aí, chegam elétrons aqui, certo? Chegam elétrons aqui, que são... que vão ter uma menor frequência, os fótons com a menor frequência, passam pela ferridoxina, e aí, ó, o que acontece? Vai acontecer os dois eventos de produção de ATP, ó, e a conversão, a redução de NADP+ em NADPH mais H+, né, que é a molécula aqui reduzida. Beleza? Então, pessoal, isso acontece aí na fotofosforilação acíclica. Tudo bem? Fotofosforilação acíclica. Vamos ver a cíclica agora? A cíclica, vocês vão perceber que os elétrons eles vão retornar. E na cíclica, pessoal, só é utilizado apenas o fotossistema 1 e só ocorre produção de ATP. Beleza? Então, os elétrons chegam via clorofila P700, estimulam a ferridoxina, só que, gente, tá aqui o grande detalhe. A ferridoxina, ela não vai transferir os elétrons para um NADPH, perdão, para um NADP+, não. Elas vão transferir os elétrons para uma cadeia transportadora de elétrons que chega até os citocromos. Os citocromos, através da energia proferida por esses elétrons, fazem com que os H+ passem aí para o lúmen do tilacoide. E aí, o gradiente de H+ possibilita que haja aí, né, pessoal, energia suficiente para fosforilar o ADP e termos, portanto, a produção do ATP. Tá certo? E aí, esses elétrons, eles retornam para a plastocianina. Por isso que é uma fotofosforilação
cíclica. Beleza? Os elétrons, eles não passam lá para o NADP+, não. Para fazer NADPH mais H+, não. Não fazem isso. Bom? Então, a fotofosforilação é cíclica porque o elétron sai do fotossistema 1, passa pela cadeia transportadora e retorna ao fotossistema 1. Tá, pessoal? É por isso que essa fotofosforilação ela é cíclica. Beleza? Tranquilo? Posso passar? Vamos lá. Façam essa questão para finalizar a nossa aula. Vamos lá. Para finalizar a nossa aula, sobre o processo de fotossíntese, é correto afirmar que, com vocês, resposta? Qual a resposta, pessoal? Quem me diz? Então vamos lá. Vou falar, tá? Vamos lá. Letra A. O CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de oxigênio para a atmosfera? Não. A fonte de oxigênio para a atmosfera é a água. Nós já falamos. Letra B. A água é fonte de H+ para a síntese de NADPH mais H+ e de oxigênio para a atmosfera? Sim. Essa é a nossa resposta. Ah, professor, fiquei em dúvida na C. O NADPH2 é fonte de energia para a conversão de CO2 em matéria orgânica? Vocês ainda não viram isso, pessoal, porque isso vai ser correspondente às reações dependentes da luz. E aí, talvez alguém marcasse essa como correta. Por que não está correta? Porque, pessoal, não existe essa molécula NADPH2. Essa molécula não existe na natureza. O que existe é NADPH mais H+, certo? NADPH2 não existe na natureza. Por isso que essa letra C está errada. Mas o NADPH mais H+ será fonte, sim, de energia, a gente vai ver como, para a conversão de CO2 em matéria orgânica. Tá bom, pessoal? Letra D. O ATP é doador de energia para a quebra da molécula de água? Não. Quem quebra a molécula de água é a energia da luz, né? Tanto que o nome é fotólise. E letra E. A conversão de CO2 em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo ATP. Nada a ver, pessoal, tá? Nada a ver, tá? O ATP é formado antes, lá na fase de claro. Tudo bem? Então, com isso, minha gente, nós entraríamos, né, na fase de escuro agora. E aí eu deixo para vocês essa pergunta. Como a energia química é utilizada para sintetizar carboidratos? Como a energia química produzida lá na fase de claro vai ser essencial aqui para termos a síntese dos carboidratos na etapa independente da luz. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido.
tá? Essa aula, ela não é uma aula fácil. A gente procurou repetir para vocês muitos termos, né? Para que vocês fixem bastante. E se a gente tiver uma oportunidade, eu termino com vocês esse assunto aí, tá bom? Beleza, gente? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau, gente.